Oi pessoal, eu vou dar a introdução ao nosso terceiro trabalho de Química, que é sobre termoquímica. Os participantes são eu, Samuel Rodrigues e Ada Oliveira. Eu vou iniciar com uma breve introdução e ela vai dar desenvolvimento ao trabalho. O enunciado fala o seguinte: existem duas reações que dão o mesmo produto. Que é o W mais o Y, que vai dar X, e uma sequência de etapas que dão também o mesmo X, que no caso tem o W e tem o Y também como um dos reagentes. E a questão quer saber se a entalpia e também o produto dá o mesmo. Olá, meu nome é Ada e eu vou explicar qual foi a linha de pensamento que a gente teve para resolver essa questão que nos foi passada no segundo laboratório de Química da segunda unidade. Bom, a questão ela nos dá dois processos de reação, por assim dizer. Um que é considerado um processo de reação direto e outro que é considerado um processo indireto. Bom, e a questão basicamente pede para a gente dar uma analisada nesses dois processos e eu acho que é mais comparar eles. E depois falar sobre, teoricamente, o que é que deve ocorrer e realmente o que acontece nessas reações, nesses processos. Bom, ao se observar esse primeiro, a gente diz que ele é direto porque só ocorre uma reação. A gente tem aqui dois reagentes que chegam a um produto X, ou seja, W mais Y dá igual a X. Já nesse outro processo, que é o indireto, a gente vê que ele tem que passar por vários tipos de reação para se chegar no produto. Ou seja, aqui W mais U dá igual a mais B. A mais B vai chegar a gerar U mais T. E T mais Y vai chegar ao X. E, ao analisar também, ao comparar, a gente vê que mesmo esse processo sendo mais trabalhoso e tendo várias etapas, e esse aqui tendo uma etapa só, os dois chegam ao X, que é o produto. Dito isso, a gente já analisou as duas reações que a equação nos dá, que a questão nos dá, na verdade. E o que é que a gente vai fazer agora? Eita, acho que tava de cabeça pra baixo. A gente vai falar, teoricamente, o que é que deveria acontecer. Bom, como eu já disse, quando a gente comparou as duas, a gente viu que os dois chegam no resultado X, independente do tipo de processo que isso aqui teve que passar. E, teoricamente, o que é que a gente acha quando os dois chegam ao mesmo resultado? Que eles passaram por dois processos e que esses mesmos processos chegaram ao mesmo objetivo. Que diria que, por exemplo, esse aqui, se tiver uma certa quantidade de massa inicial, vai chegar a uma massa final e essa massa final vai ser igual à massa final dessa aqui. Porque chegaram no mesmo produto. Então, se essa aqui perder uma certa quantidade de calor, se essa aqui tiver uma certa variação de entalpia, provavelmente vai ser a mesma nesse aqui, independentemente se essa teve um processo mais longo ou não. Porque como elas chegaram no mesmo resultado, significa que elas são equivalentes. Acho que deu para entender, né? Acho que sim. Ok. E agora, realmente, o que acontece? Bom, quando a gente vai para um laboratório e a gente faz realmente a experiência da forma que ela tem que ser, no caso a gente faz a pesagem, a gente vê quais são os elementos que a gente tem que utilizar, que tipo de ácido, que tipo de base, que tipo de várias coisas. Quais são os materiais, enfim, a gente organiza e faz todo um certo planejamento. E aí, quando a gente chega e faz realmente essas reações, a gente vê que não ocorre que nem a forma teórica. Por quê? Porque na teórica, a gente não leva muito em consideração os fatores do ambiente, porque o ambiente ele também interfere no resultado. Ou seja, quando a gente fez no laboratório, a gente observou que essa equação, esse processo aqui, que foi o direto, ele teve uma perda de 7 graus Celsius. Não, um aumento
de 7 graus Celsius, perdão. Ou seja, ele aumentou 7 graus Celsius, entenderam? E essa aqui, a gente observou que ela aumentou 5 graus Celsius. Ou seja, o que significa? Que esse aqui teve uma interferência, um certo tipo de interferência do ambiente, e esse aqui teve outro. Fez com que mudasse o resultado deles. Sim, podem ter chegado ao X. Podem ter chegado ao X, as duas. Mas vai ter alguma diferença, seja no peso do X de uma para o X da outra, seja na perda de material de uma ou da outra, seja na variação de entalpia de uma que teve uma perda maior e outra uma menor. Mas assim, teve uma certa interferência que fez com que as duas, teoricamente, não saíssem como planejado. Isso não significa que está errado a forma teórica. Não, mas de que a gente se baseia em algo e que na realidade não vai 100% chegar a ser aquilo, mas que a gente tem uma ideia do que vai chegar a ser. Então, de uma forma geral, a diferença entre a teoria e o que realmente acontece é que a teoria, ao meu ver, é um preparo que a gente tem para quando chegar no laboratório e fazer, a gente pelo menos tem uma ideia do que vai acontecer. Ou pelo menos, por exemplo, é um preparo para quando chegar lá, você já saber o que você tem que fazer, os processos que você tem que passar, mas com a ideia aqui na cabeça que não certamente vai chegar ao mesmo resultado. E por isso que na química eu acredito que a gente faz tantos testes para chegar sempre ao mais próximo do que a gente quer. Então, só para finalizar, na teórica ela assume que desses dois processos são equivalentes e na real eles não são tanto quanto a gente imagina.